Olá, seja bem-vindo ao Zero Narrativa, o seu canal sobre filosofia, desenvolvimento pessoal e curiosidades. Hoje quero falar de algo que move silenciosamente a vida de praticamente todos nós. A busca por vencer, por ter sucesso financeiro, por conquistar aquilo que chamamos de sucesso. Talvez você também sinta isso. A pressão de estar sempre correndo, sempre tentando ser mais, ter mais, conquistar mais. Mas será que já nos perguntamos de onde vem esse impulso? Será que ele é natural ou foi construído pela sociedade em que vivemos? E acima de tudo, será que esse desejo incessante nos aproxima da felicidade ou apenas nos aprisiona em uma corrida sem fim? Se voltarmos no tempo até os primeiros humanos, veremos que a busca por mais era literalmente uma questão de vida ou morte. Imagine uma pequena tribo na pré-história. Aqueles que caçavam mais, que dominavam mais território, que conseguiam acumular alimentos, eram os que sobreviviam. Não havia luxo, não havia vaidade, havia necessidade. O instinto de acumular recursos garantia não apenas a própria sobrevivência, mas também a da família e da comunidade. Com o passar dos séculos, esse instinto não desapareceu. Ele se transformou. O fogo, a caça e as peles deram lugar ao ouro, às terras, às moedas e mais tarde ao dinheiro digital que carregamos hoje nos bancos e carteiras virtuais. Mas o impulso é o mesmo. É como se a humanidade tivesse trocado apenas o cenário, mas continuasse vivendo a mesma narrativa. Aristóteles dizia que o ser humano não deseja apenas viver, mas viver bem. Para ele, toda a ação humana está orientada para um fim último, que ele chamava de eudaimonia, menos uma palavra que traduzimos, de forma limitada, como felicidade ou florescimento. E talvez seja justamente isso que buscamos quando corremos atrás do sucesso financeiro. Não é apenas dinheiro, é a promessa de uma vida melhor, mais plena, mais livre. Platão via o mundo material como uma sombra imperfeita de um mundo ideal, eterno. O homem, ao buscar sempre mais, estaria tentando, ainda que inconscientemente, alcançar esse ideal. Essa perfeição que nunca se completa. Assim, o desejo pelo sucesso não seria apenas vaidade, mas o reflexo de algo mais profundo. A busca por um ideal de vida que sempre nos escapa. Nietzsche, por outro lado, trouxe uma visão diferente. Para ele, a vida é movida por uma força chamada vontade de poder. Não é apenas sobrevivência, não é apenas prazer, é a necessidade de expandir, de se superar, de deixar uma marca. E quando olhamos para a corrida moderna pelo sucesso, talvez vejamos exatamente isso. Cada conquista financeira é como um troféu da nossa vontade de poder. Mas aqui surge uma questão incômoda. Será que buscamos vencer porque realmente queremos? Ou porque tememos ser esquecidos, ignorados, pequenos demais? Se no passado o sucesso era medido pela quantidade de terra, pelo tamanho do exército ou pela colheita farta, hoje ele é medido em cifras, bens materiais e curtidas. Vivemos numa era em que a comparação é constante. Jean-Jacques Rousseau já alertava para isso. O ser humano é um ser que se mede pelo olhar do outro. E nunca estivemos tão expostos ao olhar alheio como agora. As redes sociais nos transformaram em vitrines ambulantes. Não basta ter dinheiro, é preciso mostrar. Não basta viver, é preciso provar. A cada foto de viagens, carros, roupas e restaurantes caros, somos lembrados de que talvez não estejamos vencendo tanto quanto os outros. E assim, a busca pelo sucesso financeiro deixa de ser apenas uma questão de sobrevivência ou conforto e passa a ser uma corrida por reconhecimento, por validação. Quantas vezes você já sentiu que precisava alcançar algo não por si mesmo, mas para mostrar aos outros que é capaz? Essa é a armadilha moderna. Confundir a nossa identidade com aquilo que possuímos. Mas será que o sucesso financeiro é realmente o que buscamos? Olhemos para aqueles que já chegaram ao topo. Celebridades, bilionários, pessoas que de fora parecem ter tudo. Quantos deles não caem em vícios, em depressão, em solidão? Schopenhauer dizia que o desejo humano é como um poço sem fundo. Assim que conquistamos algo,
imediatamente desejamos outra coisa. O carro novo deixa de ser novidade em poucas semanas. O emprego dos sonhos logo se torna rotina. O saldo bancário maior nunca é suficiente, porque sempre haverá alguém com mais. E assim, corremos, corremos, mas nunca chegamos. O sucesso dessa forma pode se tornar um fardo. A corrida não tem linha de chegada. E quando acreditamos que lá na frente estará a felicidade, condenamos o presente ao vazio. Isso significa que não devemos buscar o sucesso? Não, significa que talvez precisemos redefinir o que significa vencer. Epicuro já dizia que a felicidade está nas coisas simples. A amizade verdadeira, a tranquilidade da alma, o prazer moderado, o afastamento do medo. Para ele, riqueza não é ter muito, mas precisar de pouco. E talvez no fundo o sucesso verdadeiro não esteja em acumular, mas em se libertar da tirania do desejo infinito. Vencer pode ser conquistar liberdade de tempo, em vez de escravidão pelo dinheiro. Vencer pode ser ter saúde para viver plenamente. Vencer pode ser viver cercado por pessoas que amamos. Vencer pode ser encontrar um propósito, uma razão que dê sentido a cada manhã. A busca pelo sucesso financeiro revela algo profundo sobre a condição humana. O desejo de eternidade. Queremos deixar uma marca, ser lembrados, transcender a brevidade da vida. Mas a filosofia nos convida a olhar para dentro e perceber que talvez a maior vitória não esteja no ter, mas no ser. Vencer pode ser transformador em aprendizado, pode ser encontrar serenidade no meio do caos. Pode ser viver uma vida que aos olhos dos outros parece simples, mas que aos seus próprios olhos é plena. O filósofo estoico Sêneca dizia: não é pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja infinitamente mais. E talvez aí esteja a chave: não deixar que o desejo de vencer nos faça perder aquilo que já temos. Então, por que buscamos tanto vencer? Porque somos humanos, porque herdamos séculos de instintos, porque a sociedade nos molda e porque temos medo de não deixar um rastro. Mas a grande pergunta que devemos fazer não é como vencer, mas para que vencer? Qual é a vitória que realmente importa para você? Talvez a maior riqueza seja descobrir que já temos dentro de nós aquilo que tanto buscamos fora. Se essa reflexão fez sentido para você, eu peço que se inscreva aqui no Zero Narrativa, o canal onde toda semana traremos novas reflexões filosóficas sobre a vida, o ser humano e o mundo que nos rodeia. E se você quiser ainda mais filosofia aplicada ao dia a dia, me siga também no TikTok, onde posto insights e reflexões curtas todos os dias. Muito obrigado por estar aqui comigo até o fim deste vídeo. E lembre-se, a maior vitória não é acumular, mas transformar. A maior riqueza não é o que temos, mas aquilo que somos.